Sefer Shemot, também conhecido como Êxodo, capítulos 37 a 39. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubim de ouro. De obra batida os fez, às 2 extremidades do propiciatório. Um querub a uma extremidade desta banda, e o outro querub à outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubim às 2 extremidades dele. E os querubim estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubim estava virado para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de 1 mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro, para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas com que se haviam de cobrir. Fez também a menorá de ouro puro, de obra batida fez esta menorá, o seu pé e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas da menorá de um lado dele, e 3 canas da menorá do outro lado. Numa cana estavam 3 copos à modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. E noutra cana 3 copos à modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim, para 6 canas que saíam da menorá. Mas na mesma menorá havia 4 copos à modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para 6 canas que saíam dela. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro o fez, e todos os seus utensílios. Fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro, e a sua cobertura, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles.
E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite kadosh da unção, e o incenso aromático puro, de obra de perfumista. Êxodo capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios, fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-lo com eles, e fê-lo oco e de tábuas. Fez uma bacia de bronze, e a sua base de bronze com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda da reunião. Construiu também o átrio, para o lado do Negueb, que olha para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, com 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do norte, 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do mar, cortinas numa extensão de 50 côvados, com as suas 10 colunas e as suas 10 bases. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para a parte oriental, que olha para o nascente, 50 côvados. Cortinas numa extensão de 15 côvados em um dos lados, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases. E do outro lado, em ambos os lados da porta do átrio, cortinas numa extensão de 15 côvados, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das cortinas eram de bronze, e os ganchos das colunas e os seus varais de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio tinham vergas de prata. A cortina da porta do átrio era bordada de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. 20 côvados de comprimento e 5 de altura e de largura, como as cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e os seus ganchos de prata, e o revestimento dos seus capitéis e vergas de prata. Todas as estacas da habitação e do recinto do átrio eram de bronze. Eis as contas da habitação. A habitação do testemunho, estabelecidas por ordem de Moshe, trabalho dos Leviim, por intermédio de Itamar, filho de Aharon, o Cohen. Betsalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Yehudá, fez tudo que Yahuá havia ordenado a Moshe. Com ele estavam Ohilaab, filho de Ahissamar, da tribo de Dan, hábil nos entalhes, desenhista, bordador em púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino. O total do ouro empregado na obra, entre todos os talentos do santuário, ouro que provinha das ofertas, foi de 29 talentos e 730 ciclos, segundo o valor do ciclo do santuário. A prata do recenseamento da comunidade, 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o valor do ciclo do santuário. Um beca por pessoa,
meio ciclo, segundo o valor do ciclo do santuário, por todos os que foram recenseados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. Com os 1.775 ciclos, fabricou os ganchos para as colunas, recobriu seus capitéis e lhes pôs as vergas. O bronze das ofertas, 70 talentos e 2.400 ciclos. Com ele fez as bases da entrada da tenda da reunião, o altar de bronze e a sua grelha de bronze e todos os acessórios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todas as estacas do recinto do átrio. Capítulo 39. A vestimenta do Kohen Hagadol. Com a púrpura violeta e escarlate, o carmesim e o linho fino fizeram as vestimentas rituais para oficiar no santuário. Fizeram também as vestimentas sagradas para o Kohen Aharon, como Yahuá havia ordenado a Moshe. Fizeram o éfode com ouro, púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Bateram o ouro em lâminas delgadas e cortaram-nas em tiras para trançá-las, num artístico trabalho de trançado. Tinha 2 ombreiras que se juntavam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto que estava em cima, para apertá-lo, formava uma só peça com ele e era da mesma feitura. Ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, tal como Yahuá havia ordenado a Moshe. Prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, gravadas à semelhança da incisão de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-nas sobre as ombreiras do éfode, à maneira de pedras destinadas a recordar aos filhos de Israel, como Yahuá havia ordenado a Moshe. Fizeram peitoral, trabalho artístico trançado, da mesma feitura do éfode, ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado e o fizeram dobrado em 2, com 1 palmo de comprimento e 1 de largura. Colocaram nele engastes de pedras dispostas em 4 filas, uma sardônica, um topázio e uma esmeralda para a primeira. A segunda fileira era de carbúnculo, safira e diamante. A terceira, uma ágata, um jacinto e uma ametista. A quarta era um berilo, um ônix e um jaspe. Estavam engastadas com engastes de ouro em suas guarnições. As pedras correspondiam aos nomes dos filhos de Israel, 12, como os seus nomes. Estavam gravadas como um selo, cada qual com o seu nome, segundo as 12 tribos. Fizeram sobre o peitoral correntes trançadas, como um cordão de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fixaram ambas as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas dos extremos do peitoral. Fizeram as 2 pontas dos cordões nos engastes e os prenderam nas 2 ombreiras do éfode, em sua parte dianteira. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram nas 2 pontas do peitoral, na sua orla que atravessava o éfode por sua parte inferior. Fizeram também outras 2 argolas de ouro que fixaram nas 2 ombreiras do éfode em sua parte inferior dianteira, perto da juntura, por cima do cinto do éfode. Juntaram o peitoral, por suas argolas, às argolas do éfode,
com um cordão de púrpura violeta, para que ficasse fixo por cima do cinto do éfode, não pudesse o peitoral desprender-se do éfode. Tudo como Yahuwá havia ordenado a Moshe. O manto. Depois fizeram o manto do éfode. Todo ele era tecido com púrpura violeta. A abertura no meio do manto era como a abertura de um colete de malhas. A abertura trazia em toda a sua volta uma dobra que não se rasgava. Fizeram na parte inferior do manto romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino retorcido. Também fizeram campainhas de ouro puro e colocaram as campainhas entre as romãs. Era uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã em toda a volta da parte inferior do manto que se usava para o serviço religioso, como Yahuwá havia ordenado a Moshe. Vestimentas sacerdotais. Fizeram também para Aharon e seus filhos as túnicas tecidas de linho fino, turbante de linho fino, os barretes de linho fino, os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido de púrpura violeta e escarlate, de carmesim, como Yahuwá havia ordenado a Moshe. O sinal de consagração. Depois fizeram a flor, o sinal da santa consagração de ouro puro, e nela gravaram como num selo, consagrado a Yahuwá. Colocaram por cima um cordão de púrpura violeta para pô-lo sobre o turbante em cima, como Yahuwá havia ordenado a Moshe. Assim se concluiu todo o trabalho da habitação, da tenda da reunião. E os filhos de Israel fizeram tudo o que Yahuwá havia ordenado a Moshe. Entrega das obras realizadas a Moshe. Levaram a Moshe a habitação, a tenda e todos os seus acessórios, suas argolas, suas tábuas, suas travessas, suas colunas e suas bases, a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de couro fino e o véu protetor, a arca do testemunho com seus varais e o propiciatório, a mesa, todos os seus acessórios e os pães da oblação, a menorá de ouro puro, as suas lâmpadas, uma fileira de lâmpadas e todos os seus acessórios, e o óleo para a menorá, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o véu para a entrada da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus acessórios, a bacia e a sua base, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o véu para a porta do átrio, as suas cordas, as suas estacas e todos os acessórios para o serviço da habitação, para a tenda da reunião, as vestimentas litúrgicas para oficiar no santuário, as vestimentas sagradas para Aharon, o Cohen, e as vestimentas dos seus filhos para exercer o sacerdócio. Os filhos de Israel fizeram todos os trabalhos como Yahuwá havia ordenado a Moshe. Moshe viu toda a obra. Tinham feito como Yahuwá havia ordenado, e Moshe os abençoou.